E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a encontrar a última linha da sua planilha utilizando o VBA, que é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com laços de repetição for, entre outros. Vamos aprender também a incluir essa variável da última linha dentro de uma repetição for com preenchimento em célula. E essa dica é muito importante para você conhecer e dar os primeiros passos no VBA. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do computador, onde nós conseguimos observar aqui uma tabela que vai da coluna da linha 1 até a linha 13. E pelo VBA eu quero identificar essa última linha preenchida através de uma macro, ou seja, eu quero buscar um código que me encontre automaticamente a linha, o final que está preenchida na minha planilha. E essa planilha, quando eu for inserindo dados, essa minha última linha pelo VBA também se atualize automaticamente. Então, em primeiro lugar aqui, vocês percebem duas telas. Uma das telas é o VBA, ou seja, a nossa guia desenvolvedor, e a nossa segunda planilha é a planilha apoio, que vai ser onde a gente vai fazer a identificação da última linha. Para mim, então, identificar a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir na guia desenvolvedor e inserir um módulo. Esse meu módulo é localizado no cabeçalho em cima, eu vou inserir módulo, e ele vai me abrir uma nova janelinha aqui, e também vai me escrever aqui ao lado esquerdo, na minha propriedade, módulos. Esse meu módulo eu vou chamar de última linha. Vamos escrever MDL ult, que seria o que? Módulo último. E aqui dentro do meu módulo é onde eu vou inserir o meu código VBA para fazer a identificação da última linha. A partir da identificação dessa última linha, eu vou utilizar depois um laço de repetição for rapidamente para demonstrar qual que é a funcionalidade dessa ferramenta. Através aqui do inserir procedimento, eu vou inserir então o meu procedimento, ou então a minha rotina, que vai ser a rotina do código que eu vou instalar aqui dentro da minha planilha, que vai buscar a última linha da planilha ativa. Então eu vou escrever aqui UTL, ou seja, última linha. E aqui eu vou fazer algumas definições, então eu vou declarar o quê? Que a minha última linha vai ser uma variável integer, ou seja, um número inteiro. Por quê? Porque quando eu for percorrendo várias linhas, essa minha linha é um número, então ele é um número inteiro. Então eu vou escrever aqui din ul as integer. Ul por quê? O significado é última linha, a gente sempre procura abreviar os códigos para que eles não fiquem muito compridos. Então meu din ul, ou seja, eu quero que a minha última linha seja um número inteiro. E agora eu vou utilizar um código rapidamente aqui, que se chama ul igual, ou seja, eu vou chamar ul através de um outro código, que vai ser o que? Cells, ou seja, eu estou identificando que o meu ul está dentro de uma célula. Essa minha célula é o que? É o RU. O RU é a minha linha. Nessa minha linha, eu vou inserir um contador de linhas, por exemplo, rules.count, ou seja, eu vou contar quantas linhas tem na minha célula de linha na coluna 1, ou seja, eu estou dizendo que na minha coluna 1 ou na minha coluna A, eu vou contar quantas linhas estão preenchidas nessa coluna. Fecha parênteses. E aqui eu preciso informar o quê? Que ele seja feito esse código de baixo para cima. Então eu vou informar aqui end xlup, ou seja, eu vou ir do final de baixo para cima, ponto rules. E aqui eu tenho o meu código que vai identificar a última linha. Como eu posso verificar isso aqui? Eu posso utilizar o F8 e percorrer rapidamente. Ó, ele deu um depurar aqui. Por quê? Porque eu inseri um S a mais aqui. Então eu preciso corrigir. E eu vou, a partir do momento que eu dou um F8, ó, ele me identificou o quê? O L igual a 13. Ou seja, minha linha 13 é a última linha preenchida na minha planilha. Aqui embaixo é possível perceber então que ele já me identificou aqui pelo verificador do VBA, ou seja, o L agora ele recebeu um número 13. Então, se eu fosse informar esse valor em alguma célula, ele ia retornar que o L é 13.
Por exemplo, em um formulário, se você deseja, por exemplo, sempre inserir um novo formulário na linha abaixo da última linha, eu preciso inserir aqui um mais 1. Então, o meu L vai ser o L mais 1, que vai ser 14. Então, o meu 14 é a próxima linha em branco a partir da última linha. E agora eu vou fazer um rápido exercício aqui, utilizando for, um laço de repetição variável, utilizando a última linha como referência para parar o laço. Então eu vou declarar aqui dim i as integer. O meu i vai ser a variável do for. Então eu vou utilizar aqui for igual a 2, ou seja, eu quero que ele inicie não pelo cabeçalho, mas sim pela segunda linha. To o L. Ou seja, eu estou dizendo que o meu i ele vai sempre da linha 2 até a última linha da minha planilha. E dentro dessa minha linha eu vou escrever um verificado na coluna 4. Então eu vou escrever aqui planilha 1, que é o nome da minha planilha que eu estou agora, cells, vou chamar a célula, na linha i, ou seja, minha linha variável, na coluna 4. Então a minha coluna é fixa, embora a linha seja fixa, seja variável. Igual aqui eu vou escrever verificado, fecho parênteses e dou um next. Nesse momento ele vai fazer o que? Ele vai percorrer todas as linhas preenchidas da coluna 1, ou seja, a minha última linha da coluna 1 que eu estou identificando, e na minha coluna 4 ele vai informar um valor de verificado. Vamos aqui através do F8 fazer a verificação. Vejo que o L ele atrelou o número 13, e agora ele vai entrar num loop. Esse loop vai percorrer 13 vezes na minha planilha. Então eu vou vir aqui e agora ele vai começar. Ó. Vejam que ele já começou a preencher aqui na minha coluna 4 o valor que eu defini aqui. Esse valor poderia ser variável também, assim como todas as outras ferramentas variáveis do Excel. Mas nesse caso aqui eu vou fazer apenas o verificado em todas as linhas. Ó, vejam aqui que ele vai percorrer as 13 vezes que é o meu final do for. Ó, acabou. Por quê? Porque ele chegou na última linha. A minha última linha era a linha 13. E assim, então, eu fiz um loop utilizando for, encontrando sempre a última linha preenchida da coluna que eu defini. Aqui, se eu escolhesse, por exemplo, outra coluna, por exemplo, aqui, vamos apagar algumas linhas aqui da coluna 4 e vamos informar aqui o 4. A partir do momento que eu percorrer aqui, minha última linha da coluna 4 já não é mais 13, é a 8, ó, porque é a última linha preenchida de baixo para cima que está preenchida na coluna 4. Então, eu sempre informo a coluna que eu quero fazer a verificação através desse atalho aqui, considerando que o restante se torna variável. E assim eu consigo fazer alguns exercícios, principalmente em formulários, que fazem alguns códigos bem bacana no meu Excel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.